todos nós temos alguma coisa dentro de nós que nos leva para isso. E aí, em alguns momentos, tem aquele despertar, aquele plim, como eu chamo, né? Que a gente fica fascinado e quer fazer mais e ver conectado com pessoas que também estão pensando da mesma maneira. E aí eu gostaria de saber a tua visão de futuro, né? Um futuro ideal, que seria a relação do lixo, dos resíduos sólidos e a compostagem. É. Estamos começando a segunda temporada do nosso podcast Pode Compostar. Meu nome é Lucas Fontes, estou aqui com a nossa querida convidada Carla Wilner para a gente abrir essa segunda temporada do podcast Pode Compostar. Lembrando que é um podcast, é um programa feito especialmente para a Semana da Compostagem. Então a gente está tendo a honra de produzir mais uma vez, né, essa série de podcast de episódios com pessoas que trabalham e levam a compostagem muito a sério, porque não só deve, como pode compostar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre com a Carla Wilner, a nossa querida voluntária do Movimento Lixo Zero, ativista ambiental, entusiasta da compostagem urbana, e até nem precisa do roteiro aqui, agora a nossa diretora vai pirar, né? Mas para comentar o quão especial a Carla Wilner é para o nosso movimento Lixo Zero Porto Alegre, mas também para o Green Thinking, é uma inspiração de pessoa, e hoje a gente tem a deliciosa oportunidade de estar aprofundando um pouco mais sobre o tema da compostagem. Muito bem-vinda, Carlinha. Vamos lá. Mais um assunto interessante, né? Esse tema mexe comigo muito, porque ele é totalmente orgânico, né? A gente é feito disso. A começar pela matéria orgânica, né? Como foi o seu primeiro contato com o conceito de lixo zero e com a compostagem? Meu primeiro contato com o conceito lixo zero foi através do Green, né? O Green Thinking cresceu muito. Eu gosto de saber disso, de estar dentro disso, saber que eu possa também ter contribuído com o Green Thinking. Segue contribuindo muito. O Green Thinking não tinha nem espaço. O Green Thinking a gente fazia encontros, lembra? Vocês faziam encontros e foi num desses encontros que eu tive esse despertar. Quer dizer, todos nós temos alguma coisa dentro de nós que nos leva para isso. E aí, em alguns momentos, tem aquele despertar, aquele plim, como eu chamo, né? Que a gente fica fascinado e quer fazer mais e ver conectado com pessoas que também estão pensando da mesma maneira, pensando verde. E aí eu fui lá num desses encontros, né? Foi através da Flavinha, que era namorada do meu filho, que é amiga do Lucas, para vocês verem como a geração não importa, né? Quem quer participar do Lixo Zero, não importa a geração que tu vive, basta tu ter isso no coração. Eu trabalho muito com isso. Foi ali no Green Thinking, depois que conheci as meninas do Lixo Zero, que na época eram só meninas, hoje ainda tem um pouco só meninas também, mas a gente está com novos voluntários, vocês estão convidados. E aí começaram as palestras do Green e da compostagem mesmo, assim, que eu ouvia falar, né, e que eu não fazia. Isso é muito recente para mim, quero dizer que nunca é tarde para começar. É muito recente para mim, que sou uma ativista e tal, né? Isso é muito recente. Mas eu comecei com a aula do professor Germano, né? Que foi um dos encontros do Green, do tempo, né? No Academy, que eu despertei para aquilo. E depois que faz a palestra, né? Que ele dá todas as principais... que se chama assim... As dicas e quais os tipos de compostagem que existe, né? Ali todo mundo foi chamado assim, quem composta? Daí eu via que muitos compostavam, eu não compostava, outros... Mas eu vou achar, agora que eu tenho essa informação, eu vou poder aplicar. E aí eu fiz a do vaso compostor, que era o mais simples possível, mais prático, né? Consegui uma garrafa de 5 litros, começar com um composto de terra e tal ali, e daí eu começava a colocar algumas casquinhas mais leves, não colocava de limão, né, não tinha minhoca no meu composto, né, mas era aquilo, tinha que ter um pedaço de
de pau, assim, uma coisa que eu Pra tinha aerar. para aerar né, o oxigênio Circular. então ali tu aprende todo aquele micromundo que tá ali, né? E foi assim, comecei assim, não colocava tudo, né? Eu escolhi alguns cascas de frutas, principalmente banana que eu como, coisas assim. Os cítricos eu não ia tanto porque eu sabia que eles iam ser mais difícil de Se decompor. decompor. E aí uma vez daí, e foi crescendo e crescendo, aí uma vez começou a nascer uma plantinha, assim, que eu acho que era limão, porque ela era bem verdinha e tal, e daí eu plantei lá num sítio em Maquiné, que a minha amiga tava fazendo Airbnb e eu tava trabalhando com isso, né? E aí foi indo assim, daí eu quem sabe agora eu vou fazer a outra compostagem das minhocas, né, com as 3 caixas e tal. Então foi ali que eu fui começando, né? E hoje já faço outras opções, né? Já faço a opção. Porque como eu viajo, né? Às vezes é só eu que vivo ali no apartamento, não é numa casa. Que se eu tivesse uma casa, talvez eu poderia ter mais espaço para fazer isso. Eu faço a do baldinho mesmo, né? Faço Perfeito. Minhoca Urbana. Perfeito. Nosso parceiro aí. Inclusive, Minhoca Urbana esteve aqui no Pode Compostar na primeira temporada, né? Tem um episódio falando com o Bruno aqui, ele traz Ele explica bem. muitas coisas legais, inclusive serviços prestados pelo Minhoca Urbana. Carlinha também é uma das pessoas que... E eu compartilho no meu prédio, né? Pessoas que eu faço conexão, ou às vezes numa ação do Lixo Zero, a gente também indica, não só ele, como tem outros, né? Os dias da Risa, tudo. Então, perfeito, Carlinha. E seguindo aqui no bloco de perguntas gerais, o que eu gostaria de trazer agora é sobre a inspiração para seguir nesse caminho, assim, diariamente. O que te move a continuar nessa jornada? Assim? É uma pergunta que eu faço para mim, vou dizer, quando às vezes eu desanimo, sabe? Que todos nós temos aquele momento assim de olhar e dizer, não vou dar conta disso e tal. Mas eu acho que é o amor. O amor é o sentimento que eu sinto pela natureza, pelas pessoas, né? Eu sou daquelas pessoas, eu me observo muito, eu sou daquelas pessoas que tá caminhando na rua e se tem uma estradinha de formiga, eu pulo. Eu não piso nas formigas, entende? Então, eu não sei se sou um pouco detalhista, muito observadora, né, do jeito das pessoas, do jeito de como as pessoas estão hoje no mundo. Mas essas características são boas, são características boas, né? Observadora, amorosa. E aí aí tá aquele momento que tu olha pro chão ali e diz, tô caminhando aqui. Nossa, tem umas formigas trabalhando aqui, eu pulo para elas terem essa continuidade, sabe? Então eu acho que é por aí, é o amor, sabe? Isso que me move muito. O amor que eu sinto pelos meus amigos, pelos meus filhos, pelas pessoas, as pessoas mais vulneráveis, né? O amor pela vida. Pela vida. Sensacional, Carlinha. Tá muito ligado à compostagem. Tá muito ligado à compostagem, né? É o ciclo orgânico. Isso. E assim, seguindo agora, entrando no bloco sobre compostagem, uma pergunta que eu gostaria de trazer é quais foram os maiores aprendizados, né, ou perrengues nesse processo de compostagem? Os perrengues, sim. Teve quando eu fiz o vaso compostor, que apodreceu algumas coisas, né? Mas também eu sei o motivo, né? Porque eu não cuidei direito, né? Já vi as minhocas saindo né? Quando a gente faz as minhocas fugindo e aquela coisa. Daí tu pensa, meu Deus, não, né? Alguma coisa assim. Mas é só uma questão de tempo para observar, né, aquele micromundo ali e saber por que se o tempo tá mais úmido, né? São coisas que tu vai ter que ter tempo para observar, né? E optar. Então, como aconteceu alguns perrengues, geralmente às vezes foi com essa, porque eu não tinha um hábito ali de colocar, eu disse, não, isso não me serve, não tá me servindo, eu não tenho tanto resíduo para colocar ali, né? E aí eu desisti e parti pro coisa. Mas essa foi uma
das coisas que eu achei. Até esses dias eu fui na casa de um amigo e as minhocas estavam as minhocas, eu disse, vamos lá olhar o que tá acontecendo, vamos passar para baixo, de repente elas precisam caminhar, elas precisam de mais composto, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Assim. Muito boa, boa. E até comentando sobre a experiência da compostagem no ano passado, né, em 2024, quando a gente teve a crise climática, não está no roteiro, mas eu acho que é um ponto Mas legal de comentar, né? acho bom trazer. E o ano passado a Carla, durante as enchentes, ela também atuou como voluntária dentro de um pátio de compostagem, né, na Exefid, na Escola de Educação Física da URGS aqui. E foi um movimento bem importante naquela ocasião, né, Carlinha? Pode-se dizer que isso foi um perrengue aqui do estado, né? Porque você sabe que a gente sofreu esse problema com as enchentes. E essa universidade, ela assumiu uma população de 600 pessoas, né? É um abrigo. E eu moro muito próximo ali, ela fica aqui no bairro de Jardim Botânico, um bairro bem arborizado, né? O campus ali também, eles promovem bastante isso, né? Um campus grande. E aconteceu essa questão, eu fui para lá com o intuito de querer ajudar dentro do abrigo, com as pessoas mesmos, né? Na hora da janta, na hora de separar algum como é que se chama? As roupas, materiais, né? E aí eu me vi, às vezes, meio fechada, não tinha, assim... Aconteceu um fato, assim, de que eu vi uma pessoa falando com um familiar bem chateado naquele momento tenso ali, eu vi meio que uma forma abusiva, não gostei daquilo, aquilo me chateou, eu disse, como é que eu vou ajudar? Daí, dentro do grupo, eles começaram a promover, né, que haveria compostagem, iam instalar compostagem lá, porque o caminhão que faz a compostagem para o RU, no caso, quando estaria funcionando, né, ele não é que estragou, ele não tinha como acesso a chegar. Então, isso foi uma causa muito urgente. E dentro lá das coordenações de algumas professoras, até mesmo do projeto Sustentação, que é um programa que tem lá, não é um projeto, é um programa que ele tem vários projetos, né? Inclusive o de horta, que eu já estou agora. E se vocês quiserem saber mais, é só contatar lá. Eles disseram, por que não? Vamos fazer a compostagem aqui. Temos espaço. Chamaram o Bruno, da Minhoca Urbana, para uma consultoria. E isso foi instalado lá. E isso até me arrepio, porque foi um momento muito bonito. Muito bonito, porque no grupo não tinha só os estudantes ou algum bolsista, porque foram lançados projetos também ali dentro, nessa época emergencial dentro da universidade, mas assim, tinha pessoas da comunidade e pessoas assim, lidar com a comida, com os rejeitos no caso, tu vê assim o quanto há de desperdício, porque geralmente um restaurante ele não pode, eu entendi isso, né, que o restaurante não pode armazenar de um dia para o outro, né, não pode, tudo, o quanto às vezes ia fora, ou o quanto não era consumido, né, e também o quanto vinha um pouquinho misturado, mas com todo cuidado, vinha uma colher, né? Porque é um local muito grande, muitas pessoas, né? Muito fluxo de pessoas. Então, ali tu observava tudo. Então, eu que era do lixo zero, então eu já pegava todos os resíduos que não eram compostáveis, eu já separava num outro para rejeito. Aí as pessoas vinham perguntar, mas por que? Eu sou do lixo zero, lá a gente trabalha assim. Então, tu faz muitas conexões e tu via, a gente tinha escalas, né? Eram de 80, 90. Se somar, assim, de maio a julho, que foi o período, foram quase 4 toneladas. Né? Então, tu imagina, assim, leiras, como eles chamam, né? Eu chamava, assim, 2 camas, uma cama de solteiro com 1 metro de altura. Né? E ali era tudo medido, tudo colocado na ordem certa, os rejeitos, as podas, a grama, o mato, né? O Bruno, era medida a temperatura, você chegava a fazer sentada. Então, eu aprendi muito, muito ali, né? De como fazer uma composteira do tipo leira. Achei... para vocês verem como, assim, às vezes uma situação emergente se regenerou e se transformou
numa coisa boa, E né? até aproveitando para comentar que esse formato de compostagem ele é muito inspirado num conhecimento ancestral, desde a época do Egito lá, né? Que já tinha a produção de solo, né? E eles faziam o uso, o emprego de matéria orgânica, os restos de alimentos que vinham da terra, que colocavam para produzir um novo solo fértil, né? Então, é um conhecimento ancestral, né? Que foi Nossa, foi aplicado muito bom. dentro de uma emergência climática em 2024, né? Então, tempos atuais, assim. Voluntário, dentro de qualquer outro setor, vamos dizer, ele, tu vai dar o que tu pode, né? Que geralmente é isso, né? O tempo que tu pode e as inspirações e as coisas que tu tem dentro de ti para ensinar, né? Aproveitando a informação que o Lixo Zero, no caso ali, me passou. Então eu vi muito disso, assim, eu participei de uma ecofeira, que é aquela da Semana Lixo Zero, que a gente realiza, né? E eu vi as pessoas, os ecoempreendedores, né? Aquilo ali foi um conhecimento para mim, gostava daquilo, eu sempre fui da parte de vendas, né, no meu mundo corporativo onde eu trabalhava, atendimento ao público. Então, acho que a minha razão, assim, é de usar isso que eu tenho, que é me comunicar, fazer conexões, de lembrar, tal pessoa sabe onde guarda isso, tal pessoa está buscando esse tipo de resíduo, né? Então, essas vontades de me comunicar encaixou com o Lixo Zero, né? Me deixei mais assim útil, sabe? Com propósito, e posso dizer assim que muitas coisas, não aquele as pessoas costumam dizer, faz sem esperar nada, mas não é assim, ó, é que tu faz e começam a aparecer muitas coisas para ti, muitos trabalhos, e às vezes trabalhos nem nada a ver com isso. Então, se eu estava na época já em fase de aposentadoria, assim, aquilo me ajudou muito, né? E começou a surgir outros tipos de trabalho. Veio créditos para mim, sabe? Mesmo eu fazendo voluntário, assim, normal, né? Comum, sem troca, né? Isso que para mim mudou bastante minha vida. Às vezes a gente conhece pessoas também. Eu fiz muitos amigos, né? Amizades, né? Dentro do Lixo Zero, dentro Inclusive, do Green. nossa. Nossa, né? Nós somos amigos, nós somos parceiros, além do Lixo Zero, além do Green, tem outros assuntos pessoais nossos que a gente tenta, né, se apoiar ou de alguma Nutrir. forma nutrir, né? E o voluntariado traz muito isso. Só me traz inspiração. Sensacional. E aí agora trazendo um pouquinho sobre essa a percepção de futuro, né? E é importante comentar hoje o papel que a Carla exerce como uma referência aqui na nossa cidade de Porto Alegre do movimento Lixo Zero, né? O Lixo Zero Porto Alegre que tem participado ativamente nos últimos anos no desenvolvimento não apenas da Semana Lixo Zero, da Semana da Compostagem, mas de educar todos os cidadãos da nossa cidade, né? Trabalhar na, no desenvolvimento de leis, de políticas públicas, né? A gente tem um episódio falando sobre a lei da compostagem, com mandato coletivo, o vereador Giovanni Culau. A gente tem também a lei da Semana Lixo Zero aqui em Porto Alegre, né, através da vereadora Cláudia Araújo. Então, assim, tem políticas públicas que a gente tem trabalhado e buscado implementar na nossa cidade dentro do movimento Lixo Zero, né? A gente segue trabalhando nas ecofeiras, né, sempre que possível levando esse conhecimento, e a Carla hoje tem esse papel de referência aqui em Porto Alegre, né, tratando desse tema, levando o conceito para vários lugares de diferentes formas. E aí eu gostaria de saber a tua visão de futuro, né? Um futuro ideal, que seria a relação do lixo, dos resíduos sólidos e a compostagem. Essa questão das políticas públicas, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi também a me envolver, porque sim, eu sou uma cidadã, eu moro em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, né? Eu tenho meus deveres com a cidade, né? Mas eu também tenho meus direitos, e eu acho que a gente tem que ser ouvido
cidadão de Porto Alegre, um morador de cada bairro aqui, que cada bairro tem o seu estilo. A gente faz ações em vários bairros de Porto Alegre e cada um tem a sua maneira de separar os resíduos, cada um tem o seu tipo de resíduo. Então essa questão assim de resíduos, ela é ampla, ela é complexa, ela também é bem individual. Tu consegue caracterizar quem são as pessoas. É um mundo muito complexo. Não é complexo, dinâmico, tu entende ele. Porque eu sei que quando eu faço uma ecofeira no bairro Auxiliadora, é um tipo de público. Quando eu faço a ecofeira no Bonfim, né, no Menino Deus, agora a gente está projetando, a gente faz em eventos, né, em empresas, em escolas. Então, lá cada um tu aprende um pouquinho. O que eu posso dizer? Exigir ou pedir para que essa gestão pública seja mais acessível para cada tipo de pessoa, né? Quem tem mais condições pode ter um outro tipo de serviço que possa ser pago, né? Mas quem não tenha condições, que a prefeitura, né, passe a considerar isso, né? Então, eu acredito muito, agora eu participo muito também nessa questão da nova PPP, parceria que está público-privada, que está sendo discutida em Porto Alegre. Tenho participado, acho que as pessoas têm que participar, porque é o teu saquinho de lixo que tu vai colocar lá, que tu tens que saber para onde ele vai e quanto que tu está pagando, né, essa taxa de lixo, para onde está indo esse dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que tomar ciência disso. E eu apoio, sim, com esses centros de referências. Visite uma cooperativa, gente. Visite uma cooperativa. Excelente ponto, excelente dica. Caramba, assim, ó, tu vai entender tudo, eu me arrepiei de novo, entende? Porque são coisas muito importantes. Tu tá lidando com pessoas, não é uma máquina que tá lá separando o teu resíduo, são pessoas. Então, se tu sabe que vai chegar lá, o ponto final, que não é o final ainda, porque depois isso vai ser reciclado muito pouco, né? E muito pouco retorno também para quem fez esse serviço. Então, aí tu dá valor para essa atuação de ir lá separar o teu resíduo corretamente. Por menor que pareça. Por menor que pareça. Então, se a gente está fazendo isso hoje para os resíduos sólidos, né? Por que os orgânicos também? Que daí já, isso eu ouvi numa convenção que teve ambiental, que uma pessoa levanta o dedo, prestem atenção nas convenções, que uma pessoa levantou o dedo e disse assim, a solução é a seguinte: vamos separar os orgânicos. Porque no momento que tu separa os orgânicos, todos os outros resíduos sólidos, eles vão estar, os recicláveis, no caso, vão estar limpos, vão estar separados. Então, separa os orgânicos. E entendeu? Uma pessoa que, acho que ela era de uma fundação GAI, alguma coisa assim, não me lembro agora, um senhor, e ele disse isso. E aí é essa questão, vamos separar os orgânicos. E hoje em dia dá para fazer em casa, dá para fazer através do baldinho, ou uma gestão pública pode desenvolver isso, com certeza. A gente está mandando resíduo orgânico para não sei quantos quilômetros, mais de 200 quilômetros, e pagando por isso. Então é CO2, é tudo, é combustível, né? Então, claro, eu tô falando isso, todo mundo fala, mas a gente tem que agir. E eu acho que no voluntariado, no Lixo Zero, sabe o que me incentiva? Quando eu conheço mais uma pessoa e disse assim para mim: ai, Carla, eu quero participar do Movimento Lixo Zero, eu adoro isso que vocês fazem. Daí aquilo ali, eu disse, nossa, mais um, sabe? Ou tipo assim, eu vou fazer aquilo que tu falou, eu vou fazer o baldinho, porque o baldinho, né, não tá dando certo, eu acho mais prático. Ok. Eu quero fazer na minha casa. Faz, qualquer dúvida a gente conversa, entende? Então, isso se resume a isso, sabe? Ao chegar uma pessoa para mim e dizer isso. Eu quero fazer isso que vocês fazem. Perfeito, que bom. É saber que a gente de fato está contribuindo na vida de outras pessoas, né? Deixando um legado, não apenas gerando um impacto, né, negativo, mas também gerando um impacto positivo, né? Deixando pegadas que possam ser
verdes, ecológicas, né? Com certeza. É ótimo. E, Carlinha, assim, tem alguma história marcante, além dessas que tu já comentou, assim, tem alguma outra história marcante nessa vida de ativismo ou que te emociona até hoje? Tem histórias, essa que eu contei, né, da enchente foi uma, mas assim, tem umas que a gente fez lá no Green, que a gente fez quando tiver no mar, né, no qualquer lugar que vocês estejam passeando, ou, né, se propuserem a fazer um mutirão, sabe? A gente faz ali na orla, faz simbólico, é pouco, mas assim, os mutirões são De limpeza. Quando foi lá no mar, né? Na beira da praia. Quando é aqui na orla. Na beira Caramba, na beira de um rio. Ou de um lago. De um lago, mutirão. Porque aí tu vê, sabe o quê? Eu percebo muitos movimentos, assim, as pessoas se abaixando e pegando aquele microplástico, gente. Eu ficava assim, eu disse, meu Deus, que dedicação, sabe? Porque poderia passar batido, né? Ah, não vou. Mas aí eu vejo uma pessoa pegando um microplásticozinho e gente, a gente sabe que isso salva tantos animais marinhos, né? Então, mutirão. E até porque às vezes é na rua, entendeu? Tu não tá dentro de um lugar, tá com a natureza, então mutirão é uma coisa emocionante, assim. E o mutirão, ele não é nem tanto a questão do volume de resíduos coletados, mas sim do caráter educativo que ele causa e gera nas pessoas. Nas pessoas. Tanto para quem busca e coleta esse pequeno plástico, mas principalmente para quem tá olhando. Quem tá olhando. E se impacta com aquilo, né? Pô, mas as pessoas estão recolhendo um plástico tão pequeno. As bitucas de cigarro, gente, são muitas, sabe? E isso, assim, e as pessoas juntos com a gente dá o material, né? Tudo apropriado, como qualquer mutirão, vai as luvas, tudo. Mas realmente. Mais uma dica da Carlinha, né? Isso, mais uma dica. Assim, quando a gente sabe o que eu faço também, às vezes, quando eu pego o meu copinho no meio de uma festa, né, do show, que tem show e tal, daí eu tenho que, às vezes, levar o copo correto, e aí eu peço com o copo, assim, as pessoas ficam olhando, entende? Porque é uma atitude tão simples, cabe num bolso, numa mochila, tu pode levar, né? Então tu tem que agir, e quanto mais a gente tá mostrando, não só também falando, é mais rápido. E muito mais do que inspirar pelas palavras, a gente tem a capacidade de inspirar pelo exemplo, né, cara? E às vezes acaba sendo muito mais efetivo. Até aproveitando aqui, né, fazendo merchan do exemplo, né? Temos camisetas como essa, né? Essa daqui não tem mais, mas a gente vai produzir mais, se tiverem interesse. Camisetas composto, logo Crio Vida, do movimento Lixo Zero do Green. Nós temos disponíveis em diferentes tamanhos, temos outros tipos de camiseta. É uma forma da gente estar exercendo o nosso ativismo, né, cara? A gente vestir literalmente o que fala. As pessoas gostam. As pessoas gostam, nós temos disponíveis. Quem quiser, né? A Carlinha é responsável hoje, manda uma mensagem que a gente vai estar viabilizando, enviando para onde for, entendendo melhor a dinâmica, né? Às vezes a gente estuda possibilidades, se a pessoa é de longe, para ter um menor impacto, né? Não ser apenas um e-commerce, que não é o caso, né? O objetivo é a gente conseguir impactar com o nosso nas ações do Lixo Zero, a gente sempre a gente doa, né? O biofertilizante, né? Então a gente aproveita uma garrafinha, coloca aqui já diluído, né? Então naquele momento a gente conversa ali, a gente doa o biofertilizante, explica os benefícios, os nutrientes, né? E até mesmo outros materiais que a Carla costuma usar, a gente costuma usar também, né? Mas a Carla que é a nossa referência, né? Aqui um baldinho de compostáveis que a gente pode levar para eventos, né, cara? Isso a gente aproveitou um adesivo que a gente já tinha, né? Porque tudo é reaproveitado. Mas você mesmo pode criar. Quem gosta de desenhar, dependendo do lugar. Personalizado. Né? A gente tem exemplos, assim, de ativista também, que a Mobila, ela coleta todos os pós de café e chimarrão. Ela leva e traz do seu trabalho, né? E lá também criaram um baldinho e todo mundo já conhece ela por causa disso. Ela leva e traz seu baldinho todo dia de trabalho. Todo dia do trabalho para não desperdiçar, né? O pó de café e a erva mate. Eu tenho um outro modelinho aqui, não sei se ainda dá tempo, claro, mas assim, ó, que eu quero mostrar para vocês que
que eu já assisti também o podcast da Gabi, ali quando a gente conversou, né? Que ela disse que isso de regenerar, de que sempre trazer, né? Para mim, regenerar é melhorar, sabe? Não é que não é deixar morrer, porque existe um ciclo, né? Mas é melhorar as coisas. E eu, hoje, vindo para cá, a gente tem que prestar muito bem atenção nisso. O que esse caminho te traz? Não ficar muito dispersiva, assim, né? E aí eu olhei que eu ainda tinha lá, eu viajei durante 10 dias, e eu ainda tinha uma amostra de uma cebolinha, gente, porque a gente também doa mudas nas ações. E a gente fez ações umas semanas atrás, eu viajei durante 10 dias. Acreditem, ficou lá a mudinha e ela ainda tá tentando. Então hoje, essa semana, quando eu voltei, eu coloquei água aqui e a mudinha, ela tá resistindo. Então como que ela resiste 10 dias de descuidado, de seca? E hoje eu trouxe para mostrar para vocês. Tem cheirinho de cebolinha, sabe? E provavelmente vai vir, porque ela já tá em pezinha. Só essa aqui que tá deitada. Então, milagres acontecem. Milagres acontecem, tá? É isso aí. E também lembrando de comentar que, né, temos uma aula do nosso curso Agente Lixo Zero com a Carla, né? A Carlinha ministrou uma aula, especialista do curso. Se você quer fazer a transformação na sua cidade, na sua região, na sua comunidade, nós temos esse curso online disponível, Agente Lixo Zero, mas muito mais do que um curso, uma jornada de aprendizado, nós temos à disposição toda essa comunidade de agentes lixo zero, né? A gente traz algumas ferramentas de como fazer em casa, como mobilizar a sua cidade, como gerar até recurso a partir disso, né? Como fazer esse movimento ativista, mas monetizando, né? Sendo até um perfil empreendedor, empreendedora. Então fica aqui, a gente vai deixar o link disponível, né? Fica o convite para quem quiser saber mais informações. E assistir a aula da Carla também, que tá muito boa, com as dicas da Carlinha, né? Lá no Instagram do Lixo Zero. No Instagram do Lixo Zero, nós temos ali alguns episódios e vamos fazer mais, seguir produzindo, né? As dicas da Carlinha, tem alguns conteúdos trazendo micro revoluções, como as Verdes Marias já gostam de falar, né? Mas pequenas mudanças que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, né? Conhecimentos da Carlinha nessa vivência de lixo zero, né, Carla? Com certeza. Tudo que eu aprendi foi através do Green, foi através de outras pessoas com quem eu me conectei. Então isso é dinâmico, é sistêmico, a coisa vai acontecendo. E na prática também acontece muita informação. E é através das interações, né, Carlinha, que o conhecimento é gerado, né? Todas as pessoas têm alguma coisa para aprender, assim como todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar. Então a gente tem essa corresponsabilidade de aprender e ensinar uns com os outros, né? E a gente aprende muito contigo. Também queria deixar o espaço aberto para um recado que tu queira trazer para nossa audiência, para quem está nos escutando, está nos assistindo. Que vocês pensem no planeta assim, com muito amor, né? Com muito um futuro melhor para as pessoas que estão vindo por aí, para essas crianças. Eu penso sempre assim, eu penso que tudo vai dar certo, né? Embora a gente às vezes passe uma nuvem, tempestades por aí, mas eu penso nisso, que tudo vai dar certo no final, que a gente tenha a esperança de um mundo melhor. Muito bom, mensagens inspiradoras. Carlinha, e então chegando para o final desse episódio, eu gostaria de saber onde que as pessoas podem, né, se conectar contigo, acompanhar um pouco mais de tudo isso que tu faz, ou seguir conversando contigo. Tem o meu Instagram, né, que é Carla Wildner. @Carla com K. Com K. Wildner, bem complicado de escrever. A gente vai deixar aqui o link da descrição também. Né? E que ali mostra um pouco da minha vida, assim, uma pessoa comum como todas as pessoas, assim. Eu gosto de trabalhos voluntários, eu gosto de conectar pessoas, eu gosto de causar coisas instigantes, assim, perguntas filosofais. Ótimo, gostamos de papos profundos, né? Isso, é assim que eu sou. Muito bom, cara. Que honra te ter conosco, mais ainda poder aprender contigo diariamente, né? Com essa fraterna convivência. Nós somos
inspirados e tocados pelas dicas da Kalinha aqui, temos o privilégio de conviver com essa pessoa incrível, como vocês puderam perceber, e quando a gente se aproxima, acaba, né, também sendo sensibilizado pelas atitudes, pelas palavras dela, uma pessoa muito, muito sábia, muito bela por dentro e por Oh, fora, Kalinha. Obrigado por mais essa aula, esse post de conhecimento. Esse episódio, assim como toda a segunda temporada do Pode Compostar, integram a Semana da Compostagem de 2025. Está sendo um prazer, né, a gente poder estar desenvolvendo esse projeto do Pode Compostar. Lembrando que todo mundo não só pode, mas como também deve, né? Não só deve, como pode pode compostar. compostar.